Pai, nós te agradecemos, nós cantamos que Tu nos guiará com graça, Senhor Pai, mas nós sabemos que Tu nos guiará através da Tua palavra. Ó Deus, Tu nos santificará através da palavra, Tu vai nutrir nossas almas através da palavra, Tu vai usar a palavra, Senhor Pai, como instrumento pelo qual nós proclamamos o Evangelho para que o mundo ouça. Ó Deus, que todo o nosso coração esteja voltado para a Tua palavra, Deus, que nós não achemos que nada para a nossa alma precisa vir de outro lugar, nada para a vida, Senhor Pai, e a piedade, é o que Tua palavra diz, tudo que é necessário para a vida e piedade, Senhor Pai, para, Senhor Deus, que nossas almas cada vez estejam mais conformadas, ó Deus, ao coração do Teu Filho, nossas mentes mais, ó Deus, verdadeiramente podendo declarar que nós temos a mente de Cristo, portanto, não há nenhuma necessidade, Senhor Pai, para a vida e piedade, que a direção venha de outro lugar. Nós realmente podemos bradar somente as Escrituras, mas que haja em nós, Senhor Pai, um sentimento, Senhor Pai, do tesouro, o Deus imenso que nós temos na Tua palavra, e que é incomparável com qualquer outra palavra, Senhor Pai, que possamos ouvir do mundo, ou ideias, Senhor Pai, que possam surgir em nossas mentes, ou impressões e sentimentos. Nós queremos apenas afeições produzidas pela Tua palavra, porque nela nós vemos o Teu Filho. Fale conosco então nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Quase sempre em períodos de perplexidade, as pessoas começam a falar sobre a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo. De fato, o coração regenerado não precisa de momentos de perplexidade, não é? Há um anseio, há um desejo da manifestação de Cristo, mas a palavra de Deus visa sempre nos moldar. Qualquer assunto na palavra de Deus que visa simplesmente nós queremos saber algo do futuro, ou queremos algo utilitário porque achamos que as coisas estão difíceis, não nos leva para aquilo que a palavra foi dada a nós. O Antigo Testamento, ele termina com uma expectativa. Essa expectativa continua em nossos corações, mas a expectativa é essa, diz assim, a maneira como acaba o Velho Testamento: porque eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os orgulhosos e todos os que cometem a impiedade, piedade é o oposto de piedade, né? Piedade é a vida consciente de que você vive na presença de Deus, em tudo que você faz deve glorificá-lo. Porque esse que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, de 1 a 3. E o verso 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, eis que vem, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, é assim que acaba o Velho Testamento, com essa expectativa da vinda de Deus, do juízo de Deus, mas não havia profecia clara no Antigo Testamento de que esse dia, com ardente julgamento contra o mal e sua cura e os saltos de alegria, como os cordeiros, que saem da estrebaria, para aqueles que temem a Deus, viriam em estágios de milhares de anos. Então, a perspectiva profeta do Antigo Testamento olhava para montanhas próximas a olhar-se de longe, mas que havia uma grande distância entre elas, e as pessoas não conseguiam perceber isso. Ou seja, Deus concedeu maravilhosamente
a homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Davi, Moisés, a dizer muitas coisas precisas e verdadeiras sobre essas montanhas que eles viam claramente no futuro, mas Deus não concedeu a eles ver quanto tempo decorreria de cada evento, qual a largura do vale entre essas duas grandes montanhas, e então eles não podiam ver. Então, quando eles falam, eles sempre falam como uma coisa logo após a outra, como coisas que acontecem quase que simultaneamente, e isso gera uma perplexidade quando Jesus chega. Não é? O dia está chegando, queimando como fogo, o sol da justiça nascerá com cura em suas asas. Assim, quando Jesus, o Messias, chegou, ele não chegou assim. Ele não chegou como fogo abrasador, queimando tudo, fazendo justiça, e ele não chegou como um forno, pisoteando os seus inimigos, mas ele nasceu como o sol da justiça, com cura em suas asas, e ele criou então essa perplexidade, mas que nós podemos dizer que é uma perplexidade gloriosa na Bíblia, gloriosa porque ao viver e morrer e ressuscitar dentre os mortos e ascender ao Pai, e está à sua direita agora, todas as estupendas e maravilhosas coisas que os anjos ansiavam ver, como 1 Pedro 1,12 diz, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, esse Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, ou seja, entender, compreender, enfim. Então há essa perplexidade, porque a conclusão da aplicação das profecias ainda não se concretizou finalmente, e eu e vocês não sabemos quando acontecerá. Sempre que temos crises, como a que o mundo vive agora, as pessoas começam a dizer que isso é a evidência de que agora chegou o momento da volta de Cristo, e o que nós temos é que a compra, o resgate de todos os eleitos, todos os que acreditarão em todas as eras, foi completamente paga já na cruz. Não é uma coisa que vai ser paga. Todos os eleitos foram salvos em Cristo na cruz. A aplicação dessa salvação está ocorrendo, mas o pagamento foi feito totalmente. Não é? Hebreus 9:26 diz: ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos, que é o tempo que nós vivemos, não é? Para afastar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou Filipenses 2:8: ele se humilhou, tornando-se obediente até a ponto da morte, e morte de cruz. E quando Jesus terminou o que ele havia feito, ele disse: está consumado. O que está consumado? Tudo, não é? Todos os eleitos tiveram esvaziado a sua porção eterna de ira, porque eu tomei o cálice. Toda a justiça está satisfeita, não há mais nada a ser feito para que todo o propósito do Pai tenha fim. Então a perfeita obediência estava completa, não há mais nada para acrescentar, para que Paulo então pudesse dizer assim em Romanos 5,19: pela obediência de um homem, muitos serão designados justos. Então, na primeira vinda de Cristo, o castigo pelo pecado foi terminado. Não há nenhum castigo mais, não há nenhuma ira mais, não há nada mais que deva ser feito pelos pecados. A provisão de justiça foi concluída. Cada um recebeu toda a justiça, cada um daqueles que o Pai deu ao Filho, perfeita. E esse pagamento e essa perfeição não podem ser melhorados.
Jesus não está melhorando o depósito de justiça para nós, Ele não está ampliando, nada está sendo acrescentado, a plenitude de tudo que Ele tinha que fazer foi feito, portanto não há nenhuma melhora na obra de Cristo. É por isso que Ele se assentou. Ele se assentou não porque foi uma obra muito cansativa, então agora Ele foi descansar. A ideia não é essa, é como quando lá na criação Deus descansou. A ideia de descanso é a ideia de ter terminado, acabou, está pronto, está consumado, não é? Então, se estamos unidos a Jesus pela fé nele como nosso Salvador e Senhor e Tesouro Supremo, agora nessa era, antes da segunda vinda, não podemos ser mais perdoados do que somos, não podemos ser feito mais justo do que fomos, não podemos estar mais em Cristo do que estamos, não podemos ser objeto do prazer do Pai maior do que somos em Cristo. Sua vinda então criou o que nós falamos ser essa perplexidade, porque há esse terminado e há um ainda não pairando, e é por isso que é uma perplexidade, mas não aquela perplexidade que nos deixa ansiosos ou amedrontados. É uma perplexidade gloriosa, mas é perplexidade. E a aplicação completa da realização completa do que Cristo fez ainda não foi feita. A única coisa que falta é realmente a obra do Espírito Santo aplicar todas as coisas que Jesus já fez. E é por isso que Jesus sentou, mas o Espírito foi enviado, não para fazer, completar o que Cristo fez. O Espírito Santo veio aplicar a obra completa de Cristo em todos aqueles que o Pai deu a Ele. E a intenção completa das realizações concluídas, é óbvio, ainda não está feito. Nós somos a prova disso, o nosso mundo também. Embora então nós tenhamos sido salvos pela fé, como está em Efésios 2:5, não é? Romanos 13:11 diz: nossa salvação está mais próxima de nós agora do que quando nós cremos pela primeira vez, ou seja, estamos mais próximos. Você vê que há essa tensão contínua, embora tenhamos sido transferidos, como maravilhosamente Paulo diz em Colossenses 3, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, ou no reino do Filho do seu amor. Apesar de Ele ter nos tirado do império das trevas e nos levado para o reino do Filho do seu amor, ainda temos que herdar o reino. Gálatas 5:21 diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Embora tenhamos sido adotados na família de Deus e somos parte da família de Deus, adotados, como Gálatas 4:5 diz, ainda assim Romanos 8:23 diz: aguardamos nossa adoção como filhos. Você vê, Romanos 8:23 diz: e não só ela, mas nós mesmos, não só a criação, né, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, embora tenhamos sido aperfeiçoados para sempre, nós não vamos ser, nós fomos aperfeiçoados para sempre diante de Deus, na obra de Cristo, como Hebreus 10:14 diz, porque com uma só oblação Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Mas ainda assim, nós estamos sendo aperfeiçoados, como Gálatas 3:3 diz. Você vê, embora tenhamos sido libertos da escravidão do pecado, que não é mais nosso mestre, ele não reina mais sobre nós, Romanos 6:18, e ele não tem mais nenhum domínio sobre nós, como Romanos 6:14 diz. Ainda assim, Romanos 7:15 diz que muitas das vezes fazemos aquilo que não queremos, e Romanos 8:13 diz que nós devemos mortificar o pecado que foi cancelado na cruz. E embora, se estamos em Cristo, tenhamos passado da morte para a vida, como está em João
5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. No entanto, nós ainda morremos, como está em Romanos 9:27. Embora tenhamos nos tornado uma nova criação em Cristo, como Paulo diz, não é? Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5:17. Apesar disso, nós ainda aguardamos a redenção dos nossos corpos. Romanos 8:23. Embora tenhamos visto a glória de Deus na face de Cristo, e é assim que nós somos santificados, o Espírito Santo está nos mostrando continuamente, cada vez mais, num grau maior, a glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Ainda assim, em 1 Coríntios 13:12, Paulo diz que nós ainda vemos como por um espelho, não vemos claramente. Nós vemos a glória de Cristo de maneira suficiente para sermos transformados, mas ainda não vemos exatamente como Ele é. Vemos como por um espelho desfocado. 1 Coríntios 13:12. E somente quando Ele aparecer e nós o vermos como Ele realmente é, então nós também seremos transformados naquilo que Ele é. 1 João 3:2. Então você vê como há essa perplexidade, há um já e um ainda não. Quando Cristo veio ao mundo, Ele desencadeou isso, Ele desencadeou esse tempo em que essa perplexidade está, porque há muito já, não é? Há muita coisa definitiva, pronta e acabada, e ainda há coisas a serem aplicadas a nós. Mas para os santos e os profetas do Antigo Testamento, eles não conseguiam ver isso. Eles não conseguiam ver esse já da vinda de Jesus completando totalmente a sua obra, e esse intervalo onde há ainda não em muitas coisas. Temos a vida eterna e já passamos da morte para a vida, mas ainda morremos, não é? Essas coisas eles não puderam ver, eles viram tudo isso de uma vez só, e essas montanhas futuras da salvação para o povo de Deus e o julgamento do mundo, eles viram como um evento só, uma coisa só. Eles não sabiam disso quando o Messias veio ao mundo. E então se recitou o Salmo 61, em que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. E eles não tinham ideia de que quando Jesus fosse ler esse texto, que é uma das profecias mais incríveis sobre Jesus no Velho Testamento, né, na pena de Isaías, nós sabemos que Jesus leu isso de uma maneira um pouco diferente do que eles imaginavam. Num sábado, Jesus foi à sinagoga, não é, na sua cidade, e ele era quem iria falar, e o texto lido foi exatamente esse texto. Deram a ele exatamente Isaías 61, mas Jesus leu de uma maneira que Isaías não esperava. Jesus leu de uma maneira que nenhum santo do Velho Testamento esperava. A Bíblia diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. É por isso que o ano que a gente está é 2021, ano Domini, né? O ano da graça do nosso Senhor de 2021. Ele está dizendo isso: ele enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveram ao assistente, e ele sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nós podemos imaginar essa cena, né? Ele leu, entregou o livro ao assistente, alguém que era responsável por guardar as escrituras, já que
Naqueles dias, cada um não tinha a sua própria cópia, não é? Cada um andava com a sua Bíblia, seu livro, ou em dispositivos eletrônicos. E todo mundo, a Bíblia diz, estava com seus olhos fixos nele quando ele sentou para pregar, já que naqueles dias era diferente de hoje. Hoje a gente fica de pé para falar, mas naqueles dias o costume era ler o texto e depois sentar-se para falar a respeito disso. Então é o que diz: devolvendo ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos estavam na sinagoga, estavam fitados, fitos, fixos nele, e ele disse: então se cumpriu essa escritura. Que escritura? Essa profecia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura da prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele parou, mas o texto continua assim: e o dia da vingança de Deus, e consolar todos os tristes. Como a gente diz, essa última frasezinha é todo esse intervalo que nós estamos vivendo, e por isso Jesus não leu o profeta ali, ele parou no meio da frase do profeta Isaías, porque ele no verso 12 ele diz: ia apregoar o ano aceitável do Senhor, e ele entregou o livro, porque haveria essa lacuna enorme para a segunda parte do versículo, milhares de anos no meio do versículo: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia ainda não chegou, e é por isso que Jesus começa a dizer: hoje se cumpriu isso em vosso meio. Ou seja, o ano aceitável de Deus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado, para ser a propiciação, havia chegado, mas a segunda metade do verso não havia chegado. Então Jesus não leu a segunda parte do verso, porque no meio desse versículo estão milhares de anos, até agora esses 2000 e poucos anos. Então há esse grande vale no meio desse versículo, e Jesus então não leu, e esse grande vale entre essas duas montanhas chama-se o quê? Chama-se a evangelização do mundo, o tempo dos gentios, é o tempo em que esse evangelho será pregado a todas as nações, é o tempo em que Deus nos deu o privilégio de participar. Nós estamos aqui no meio do versículo, entre aquilo que ele fez e o desfecho daquilo que ele fez, que está na metade do verso, e ele não podia ler o fim, porque se ele lesse o fim, ele não podia dizer: hoje se cumpriu essa profecia em vosso meio. Então ele não leu, e isso aumentou naquelas pessoas a perplexidade para compreender Jesus, porque exatamente isso era a dificuldade. Eles a vida inteira viram que Jesus, que o Messias chegaria para anunciar o ano aceitável de Deus e a vingança do nosso Senhor. Então eles esperavam aquele rei poderoso que executaria a vingança de Deus, mas quando o Messias não trouxe isso, quando Jesus não veio assim, eles não puderam entender quem ele é. Havia essa perplexidade por causa desse intervalo que nunca foi compreendido no Velho Testamento, que está no meio do versículo, esse fosso de milhares de anos que pode parecer muito para nós, mas para Deus não é nada, é só essa outra metade de um versículo, toda a história desses últimos 2000 anos. Então, quando gradualmente foi penetrando no coração dos seguidores de Jesus, eles começaram a perceber que, apesar de verem nele o Messias, mesmo Pedro, João, ele estava muito diferente do que eles esperavam. E quando algo você espera demais, e quando chega é diferente, cria em você uma certa perplexidade, porque você tinha certeza de como aquilo ia ser. Como as pessoas costumam hoje ter certeza de coisas que elas
definitivamente não tem. Grande parte das pessoas ficam desanimadas porque elas esperavam coisas que Deus nunca prometeu, e elas falam sobre coisas que elas realmente não entendem, e a vinda dele aqui terminou dolorosamente, não triunfantemente, não trazendo a vingança de Deus, mas ele morrendo na cruz, e o que ele deixou para trás quando foi para o seu Pai foi enviar o Espírito Santo para aplicar aquilo que ele tinha feito, como João 14, 18, 15, 26, 16, 7. E eles queriam saber: quanto tempo vai demorar? Quanto você voltará e vai estabelecer o seu reino? Vai ser daqui a 1 ano? Vai ser daqui a 2 anos? Vamos esperar aqui 10 anos? É o que Pedro queria saber, o que João queria saber. E para sua consternação e nossa perplexidade, Jesus disse assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36. Então, isso dilatou no coração deles a perplexidade, não é? E ele conta assim em Lucas 19, 12: depois disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois, ou seja, um país distante, não próximo. Ele estava dizendo para eles: não é como vocês imaginam, há uma lacuna muito maior do que o que vocês pensam, e nós vamos ter isso em mente quando lemos as declarações do Novo Testamento, como o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4, 7. Ou eis que estou voltando em breve, ou eis que cedo volto. Apocalipse 22, 7. Ou Paulo dizendo em Filipenses 4, 7: o Senhor está próximo, a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz está parado à porta, diz Tiago 5, 8 e 9. Então, se nós lemos essas afirmações, se a gente olhar para elas como se os autores soubessem quando Jesus estava vindo, a gente interpreta eles mal. Paulo, Tiago, Pedro não estão dizendo que eles sabem que Jesus vai voltar, que é rápido, e quanto tempo isso vai demorar, apesar de tantas pessoas hoje, de maneira ignorante, sempre estão dizendo que sabem que Jesus vai voltar agora, por algum motivo, que elas, algum sinal que elas estão vendo, mas Jesus diz: ninguém sabe. Ninguém sabe. Perda de tempo você esperar que o pastor ensine ou fale sobre algum texto da Bíblia que diga que a volta de Cristo está próxima por causa do que está acontecendo agora no mundo. Não é? Ninguém sabe. Antes de você gastar suas perguntas de uma maneira que não leva àquilo que é o propósito da Bíblia, todos os ensinamentos da Bíblia sobre a vinda de Cristo, sobre a esperança, visam fazer algo em nós agora, e não algo simplesmente para mim olhar para frente ou fazer especulações. A Bíblia sempre visa a nossa santificação. Nós olhamos para frente, olhamos para trás, mas sempre com o objetivo do que qual é a aplicação daquilo na minha santificação hoje. Então, eu me glorio na esperança da glória de Deus, mas não é algo só lá para frente, porque o objetivo meu, o objetivo da Bíblia é me transformar hoje. Então, como eu me glorio na esperança da glória de Deus, eu me glorio também nas tribulações presentes. Você vê, se gloriar na esperança da glória de Deus, faz algo agora, não é só algo especulativo, não é? Realmente isso me transforma agora, e agora eu me glorio nas tribulações, porque eu me glorio na esperança da glória de Deus. Não é simplesmente eu me glorio na esperança e agora o que eu tenho é uma vida miserável, sem consolo, sem poder me gloriar no meio das aflições da vida. Então, antes de você sempre fazer perguntas sobre Cristo já está voltando, entenda, Jesus disse que ninguém sabe. E perguntar algo que ninguém sabe, no mínimo você vai ouvir bobagens, se a pessoa resolver dizer para você o que ela não sabe. E por que você perguntaria algo a alguém se o Deus já disse que aquela pessoa não sabe? Ninguém sabe, não é? Então, reivindicar saber
que Jesus está voltando agora, enquanto eu e você estivermos vivos, não seria apenas um erro, é um problema moral, não é? Muitas pessoas estão mais ansiosas pela vinda de Jesus, não por uma paixão consumidora pela glória de Deus, de tal maneira que ela está todos os dias contemplando a glória de Cristo, mas ela sabe que ela está vendo só em parte, e ela tem um anseio tão grande por ver toda a glória, ela já tem uma alegria indizível em conhecer em parte, então ela quer conhecer completamente. A maioria das pessoas, quando falam isso, elas desejariam que Jesus voltasse na sua época porque elas estão com medo de morrer, não é? Ou então porque elas estão com muitos problemas, não parte de uma paixão por Cristo. Quando essa paixão é verdadeira, Paulo tem tanto desejo que Jesus volte, há um brado de Maranata no seu coração, mas há também a verdade de que é melhor partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou seja, ele diz que morrer também resolveria o problema do seu grande desejo, que o seu grande desejo não é se livrar da morte, é realmente Cristo. Então, todos esses textos falam sobre a paciência soberana de Deus. Deus, esse vale que está no meio do verso que Jesus estava falando do profeta Isaías, que ele parou de ler a parte final, não é? E ficou só no ano aceitável do Senhor, não é porque está sendo difícil Deus organizar as coisas. Muitas coisas demoram, nós queríamos que fossem rápidas, mas é muito difícil organizar as coisas. E às vezes, mesmo você vê um país vai organizar um evento, leva anos organizando. É lá uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Há um projeto que no projeto o cara já sabe, vai demorar 10 anos para fazer isso funcionar. Por quê? Porque a nossa capacidade é essa. Há um limite e há muitos problemas a serem resolvidos. Mas isso aqui, esse hiato, não está falando sobre Deus tendo que resolver tantos problemas que ele precisa de um tempo. Está falando sobre a paciência soberana de Deus. Quando o Tiago diz assim, a vinda do Senhor está próxima, Giken é a palavra que ele usa, ele está parado na porta, proton turon, Tiago 5, 8 e 9, né? Ele está ecoando as palavras de Jesus lá em Mateus 24, 33, que Jesus diz, assim também quando você ver todas essas coisas, saiba que ele está próximo, egus estin, nos próprios portões, epiturais. A imagem que a gente deve ter em mente quando ouvimos essas palavras, ele está próximo, ele está próximo, a volta de Jesus está próxima. Quando Paulo diz o dia está próximo, o ponto, a imagem que esses textos trazem para nós, quando falamos de proximidade, não é que Jesus está vindo de algum lugar que é muito longe, e ele está chegando, e ele está querendo chegar o mais rápido possível, mas sabe como é que é a viagem, né? Às vezes você está vindo você está pega Brasil, e você queria chegar rápido, mas você fala para sua família, estou aqui, o trânsito está difícil, eu já estou muito longe, não, estou perto, eu estou aqui na altura tal, mas não sei quando vou chegar. Por quê? Porque acho que teve uma batida, eu acho que aconteceu alguma coisa, porque o trânsito está muito complicado, eu estou próximo, mas posso demorar, ou eu estou vindo de muito longe, e estou vindo, lá do norte do Brasil, e estou vindo, vai demorar um pouco, não é porque eu não estou me direcionando, é porque é longe, demora mesmo, mas não é essa a imagem, quando ele diz está próximo, ele está próximo, não é que ele esteja a caminho e o céu seja muito longe, ou que no caminho há tantos problemas para Deus resolver, que ele já queria ter chegado, mas é que está demorando, porque ele tem que resolver isso tudo, e você sabe, ou quando você está esperando um processo sair, e o advogado diz, não, já está quase saindo, mas você falou isso mês passado, então, mas caiu uma exigência, o juiz exigiu aquilo, está próximo, mas há muitos problemas, há muita burocracia a ser resolvida. Não é isso que o texto está dizendo, não é? Essa não é a imagem. É por isso que Tiago diz que ele está nos portões, e Jesus diz que está às portas.
É como quando você está esperando a noiva. Ela vai entrar, ela não está longe, mas há uma espera. Então, qual é o objetivo? O ponto é: não presuma nenhuma lacuna no qual você deva deixar de estar vigilante, não é? Pronto, executando o que Deus te chamou para viver e executar da sua vontade. Mateus 24, 46 e 48, 51 diz assim: mas bem-aventurado aquele que serve ao seu Senhor quando vier achar servindo assim. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: ele vai tardar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e irá separá-lo, e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o ponto não é a distância, nem é o atraso, porque há muitos problemas para Deus resolver, nem é a indiferença, a inadimplência, né? Porque tem gente que se atrasa, a ideia é porque o cara não se importa, não é? A pessoa não se importa, daqui a pouco eu vou, não há urgência. Não é nada disso, não é nem a distância que Deus está percorrendo, não é nem atraso, porque Deus tem muitos problemas para resolver, e por isso Ele está demorando, e não é nem indiferença, porque Ele não liga. O ponto é a proximidade nos portões. 24, 44 de Mateus diz: portanto, você também deve estar pronto, pois o Filho do Homem está chegando em uma hora que você não espera. Então, o que mantém fora não é a falta de interesse. O que o mantém fora não são problemas. O que mantém ele fora não é que ele não se importa, não é a distância, mas é que Deus tem propósitos soberanos para cumprir. E propósitos soberanos de paciência, misericórdia e juízo. Como 2 Pedro 3, 9 diz: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Portanto, essa perplexidade, ela atravessa todo o Novo Testamento. Jesus lida com isso, Lucas 19, 12, Atos 1, 8. Tiago lida com isso, Tiago 5, 8, 9. Pedro lida com isso, 1 Pedro 4, 7, 2 Pedro 3, 10. Paulo lida com isso. Aquelas pessoas estavam nessa expectativa há 2000 anos atrás, e o lugar em que Paulo lida mais plenamente com isso é na sua carta em 2 Tessalonicenses. Então é assim: o juiz, você está no tribunal, o juiz está para entrar, pode demorar 10 minutos, pode demorar 1 hora, pode demorar 2 horas, não é porque ele está em outro lugar, ele está lá do outro lado da porta, ele está lá no seu gabinete, ele só tem que levantar e abrir a porta para entrar, mas você está ali em expectativa. É assim que nós vivemos. Jesus está próximo, não é que ele vai voltar no mês que vem ou na semana que vem, é que ele está tão próximo quanto o abrir da porta e entrar, contanto que aquele seja o momento que o Pai determinou. Como quando ele veio a primeira vez, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele vê o mundo. Não é que ele ficou tentando ver o mundo desde que Deus falou com Adão, e era tão longe, tão difícil, tantas coisas impediram que ele só chegou milhares de anos depois. Não, ele veio na plenitude do tempo. Quando o Pai disse vai, então ele veio, e não havia nenhuma distância a ser percorrida, não havia nenhum obstáculo. Então o que faz Jesus não voltar agora é só a paciência soberana de Deus, o propósito de Deus, para o instante em que a sabedoria infinita de Deus decidiu que é o fim. E certamente isso não tem nada a ver com as dificuldades do Josemar, que queria que isso acontecesse só porque ou ele não quer morrer, ou porque a vida é difícil.
não é? Pelo contrário, esse ato e essa demora, Deus está usando exatamente de várias maneiras para não só afetar a minha vida agora, no tempo, mas como afetar a eternidade que eu vou desfrutar. Então Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, ele diz que através de muitos perigos, lutas, dificuldades, nós estamos sendo conduzidos por Deus para o seu reino. E nós queremos olhar isso antes de encerrarmos. Quando Paulo lida com isso em 2 Tessalonicenses, e o que torna o tratamento de Paulo aqui útil para nós é que não é especulativo como as pessoas que querem saber sobre esses assuntos da volta de Cristo, porque ou elas são curiosas e elas não têm nenhum interesse em santificação, portanto elas especulam sobre a Bíblia, sobre coisas que não vão mudar a vida delas em nada, e grande parte das pessoas especulam sobre a Bíblia, elas vão à Bíblia sempre com intenções que não é contemplar a glória de Deus em Cristo e ser transformada. Elas têm um monte de ideias, teorias, indagações, mas isso nada tem a ver com uma vida com o coração capturado pela beleza de Cristo, que vai à Bíblia tentar contemplar essa beleza que é revelada dessa forma multiforme em Cristo. Então Paulo fala como esse evento vai ser, mas ele fala sobre como esse evento deve ter um impacto atual em nós. Nós devemos pensar nele no sentido de como ele nos muda agora, como ele nos faz reagir agora a esse mundo difícil e não escapar dele. E lida com todos os abusos que aquelas pessoas estavam sofrendo do Império Romano e como elas iam lidar com aquele abuso. Pensar na segunda vinda prepararia elas para viver nos dias delas, para serem transformadas naquele instante e saber lidar com toda a oposição que o mundo tem para com Cristo e que por isso os seus servos experimentam sofrimento por causa disso. Não era algo especulativo, era só algo que realmente mudasse a vida deles lá, e foi o que importou, porque essa verdade sobre a segunda vinda capacitou os tessalonicenses a viver uma vida que honrasse a Deus, mesmo que eles tenham morrido há 2000 anos atrás e Jesus não tenha voltado ainda. Todo o nosso interesse sempre é como a verdade de Deus nos prepara e nos muda a nossa vida e nos faz como Cristo no nosso tempo. Nunca é especulativo sobre algo que Deus já disse que ninguém sabe. Então Paulo diz assim: irmãos, devo sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Esse é o propósito para nós, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Isso é a igreja. A igreja não é eu sou a igreja. A fé que vocês têm cresce à medida que o amor entre vocês também cresce. É assim que o corpo de Cristo vive. Por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que vocês mostram em todas as aflições e tribulações e perseguições que vocês estão suportando. Essas aflições dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo agora. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de eterna destruição e separação para sempre da presença do Senhor e da majestade do seu poder e glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em todos os seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, por nossa pregação. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos agora da vossa vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé,
assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês serão nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, tudo que Paulo fala sobre a segunda vinda é sobre como eles devem enfrentar o sofrimento, é como eles devem sofrer, é como as pessoas devem ver a presença de fato da transformação na vida deles, para eles estarem no reino de Deus. Ele fala sobre a segunda vinda não para que eles especulassem que nos próximos anos haveria segunda vinda e então eles não morreriam, ou sei lá o que aconteceria. Todo o interesse nosso na Bíblia é por uma transformação agora, para um outro grau de glória, não para fugirmos, ele diz, mas para vocês saberem enfrentar todas as perseguições, sofrimentos, perdas que vocês estão experimentando agora. Nunca é um olhar para a vinda de Cristo como algo especulativo, curioso, porque se essa fosse a pergunta para Paulo ia dizer o que Jesus disse: ninguém sabe. Não é isso que é importante. No verso 4, Paulo se vangloria entre as igrejas de como essas pessoas estão firmes debaixo de grande sofrimento e tribulação. Isso é o padrão para os cristãos. Cristãos só sabem sofrer, cristãos sabem enfrentar o sofrimento por causa dessa visão gloriosa do plano de Deus, muito mais completamente clara agora em comparação com o que os profetas, por exemplo, tinham. Em todas as suas perseguições, em todas as suas aflições, eles estavam sofrendo muito. Quando ele adiciona a palavra aflições, tlipsen, a palavra perseguição, eles não estavam só com aflições como nós temos, as aflições, o homem em geral tem, mas era somada a essas aflições, as aflições por causa do compromisso deles com Cristo. Ou seja, isso amplia os problemas a todo tipo de coisa opressora e desanimadora do cristão, já que ele tem problemas como todos os homens, mas ainda tem mais problemas por causa do seu amor a Cristo. E isso é que leva Paulo ao céu. Como vocês sofrem? Como vocês vivem? Isso é que leva o assunto para a segunda vinda de Cristo. Como vocês enfrentam cada uma das coisas que vem dessa cultura hostil? Não há nada em comum acontecendo em Tessalônica, Paulo diz. Pedro também tinha dito isso, não é? Mas Paulo diz, não há nada estranho, as pessoas não amam o Evangelho em Tessalônica, as pessoas não amam Cristo, elas não veem a glória de Deus na face de Cristo, vocês sofrem por causa disso. Então isso não é nada incomum, isso não está acontecendo nada não esperado. Paulo havia dito que isso estava chegando quando ele estava em Tessalônica, e chegou o que ele disse que estava chegando. Ninguém deve ser movido por essas aflições. O que Paulo diz é o seguinte: quando nossos corações estão na segunda vinda de Cristo, as aflições não nos movem, não nos deixam confusos, não nos deixam fracos, não é? Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 3, 13 e 4, porque vocês sabem que nós estamos destinados aos sofrimentos, pois quando estávamos com vocês, continuamos dizendo sempre a vocês que a gente devia passar por muitas aflições, para que ninguém seja abalado, fique desanimado. Isso não faz sentido, Paulo diz, por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que nós fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dissemos que seríamos perseguidos, e que realmente aconteceu. Como vocês sabem, eu disse que vocês iam sofrer perseguição, iam, por muitas tribulações, nós entraremos no reino de Deus. Então chegou, vocês estão sofrendo, não há nenhuma razão para vocês estarem surpresos. De fato, foi o que Paulo disse, não para a igreja dos Tessalonicenses, mas para todas as igrejas. Em Atos 14, 22, ele diz, por meio de muitas tribulações, tripléciam aflições, devemos entrar no reino de Deus. Todos os cristãos, em todas as igrejas, seguem esse mesmo padrão, sendo conduzidos por Deus para o céu. Romanos 8,17 diz, somos herdeiros de Deus e companheiros, herdeiros de Cristo, desde que soframos com Ele,
para que também sejamos glorificados com Ele. Nunca há na Bíblia um tom de simplesmente querer que as pessoas se sintam bem, de realidade, não é? Não, sempre é essa clareza, e é por isso que Paulo diz sobre a segunda vinda, e é tão relevante, porque você vê, não é especulativo, não é se é agora, não é se é durante os dias de Josemar que Jesus vai voltar ou não vai voltar. Eles não têm esse interesse especulativo. Ela se relaciona com as nossas aflições. A segunda vinda de Cristo se relaciona com as minhas aflições, porque através dessa realidade eu sou preparado para enfrentar as aflições, a lidar com elas, com as perdas, com as mortes, com a dor, com a minha própria morte, sabe? A segunda vinda se relaciona com as nossas aflições assim, não com a especulação se é agora ou amanhã, ninguém sabe, mas em como isso me atinge. Essas aflições são normais, porque elas foram designadas por Deus. Estouto quem meta, é o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 3:3, para que ninguém seja abalado, fique perturbado, desanimado, cansado por essas tribulações, porque vocês sabem muito bem que vocês foram designados para isso, ou seja, Deus designou isso para vocês, para todos os crentes, para todas as igrejas, em todos os tempos, alguns mais e outros não, já que a distribuição dessas aflições segue apenas o critério soberano de Deus, tanto quanto segue o momento da volta de Cristo que está à porta, segue apenas o critério que está na mente de Deus. Nossas aflições são distribuídas assim também, e essas verdades estão trabalhando em nós para nós vivermos de uma maneira digna e sermos preparados para algo. Então aqui está a coisa fundamental sobre a segunda vinda de Cristo. Não é a especulação se ele vai voltar antes de eu morrer, ou se vai ser daqui a 500 anos, ou 1000 anos. Eu sei que sempre tem gente que diz assim, não é possível que a história dure mais 1000 anos, com tantas coisas, mas as pessoas sempre disseram isso. Isso simplesmente não tem importância. As pessoas ficaram durante séculos dizendo, não é possível que o Messias demore mais a nascer no mundo, mas no momento certo ele nasceu e passou milhares e milhares, muito mais do que esses 2000 anos que nós temos de delay aqui. Então Paulo diz no verso 5, esta aflição é uma evidência da justiça de Deus, do julgamento de Deus, é um sinal que Deus está lidando, julgando, decidindo, governando de maneira justa e correta a tua vida. As tuas aflições apontam para Deus agindo de maneira justa, correta, adequada com a sua vida, e não o oposto. Assim a pergunta se torna, como Deus mostra justiça e correção ao designar as aflições para os Tessalonicenses? Como isso é justo? Como isso tem um propósito justo, não é? A designar as aflições para você, para mim, no tempo presente, para a igreja no tempo presente. Enfim, Paulo dá 3 respostas, não é, que culminam com a volta de Jesus, e por isso é importante. Deus nos cura do mundanismo e nos ajusta a glorificação final assim. Então no 5b, a decisão de Deus de ordenar a minha aflição, a tua aflição, a aflição dos Tessalonicenses e a de todos nós é justa, e todo o ensino sobre a segunda vinda é fazer com que nós saibamos lidar exatamente com todas essas aflições para as quais nós fomos designados. Por quê? Por que é justo? Porque ele tem um propósito justo para as nossas aflições. E o verso 5 diz, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofremos. Em outras palavras, mesmo que a realidade da justificação somente pela fé esteja concluída e nós somos justos para sempre diante de Deus, Romanos 3:28, Romanos 5:1, com base apenas no que Cristo fez sozinho, Romanos 5:9-19, ou Colossenses 1:13,
E como nós somos aceitos por Deus, perdoados, adotados, e já estamos na família de Deus, e fomos tirados do império das trevas, e estamos no reino do seu Filho amado. No entanto, o Novo Testamento, Deus considera justo, correto, fazer com que ímpios justificados, que é o que nós somos, não é? Nascemos ímpios desse mundo e filhos da ira, e fomos justificados pelo que Jesus fez. É justo e justificado que Deus faça com que esses ímpios justificados sejam piedosos no caminho para o céu, ou seja, que Ele designe coisas em nossas vidas que molde o caráter do seu Filho em nós. Ele faz isso, entre outras coisas, através da aflição, do sofrimento. Então o versículo 5 declara que o julgamento de Deus, a decisão dele de designar a aflição na tua vida, na minha vida, na vida dos Tessalonicenses, é uma evidência da retidão de Deus, porque o objetivo dele é tornar, Paulo diz, você adequado para o reino, tornar você digno do reino. A palavra digno não é merecedor do reino, porque a palavra pode ser vista assim, mas é adequado. Sabe, Jesus é manso, então as aflições operadas pelo Espírito na sua vida faz você mais manso, está tornando você mais adequado para o reino, não merecedor, mas está te deixando preparado para aquilo que o reino é. É assim que a palavra é usada em Mateus 3,8, quando diz que vocês têm que dar frutos dignos de arrependimento. Não é um fruto que mereça o arrependimento. Isso sequer faz sentido, eu dar um fruto que mereça o arrependimento, não faz sentido, mas é um fruto adequado ao arrependimento, um fruto que é tão adequado ao arrependimento que mostra que esse arrependimento é genuíno, é verdadeiro, está de acordo com o verdadeiro arrependimento, porque se eu não tenho nenhum fruto que está de acordo com o verdadeiro arrependimento, a conclusão que eu devo ter é que não houve arrependimento. O fruto não é que gera o arrependimento, mas o arrependimento gera o fruto que é adequado a ele. Assim, 1 Tessalonicenses, Paulo está dizendo que as aflições na tua vida, na vida dos Tessalonicenses, aprofundam a nossa fé, nossa santidade, nos afastando do mundo, fazendo nossos corações realmente encontrar uma esperança que não venha de nada do mundo, a não ser de Cristo. De fato, no verso 11, ele transforma tudo isso em uma oração. Paulo, ele transforma sempre as necessidades espirituais em orações na Bíblia, né? Ele diz: para esse fim sempre oramos por vocês, para que o nosso Deus faça vocês dignos do seu chamado. Este é o poder de Deus trabalhando através das aflições. Ele vai operar cada parte do caráter de Cristo, ou seja, vai transformar você de um grau de glória para outro, usando muitas aflições na sua vida. Ele vai fazer cada vez você mais parecido com um cordeiro, que foi como uma ovelha muda para o matadouro, que confiou em seu pai, mesmo na mais profunda escuridão, que foi humilde, que se humilhou, então, lidando com o seu orgulho, lidando com todas essas coisas, transformando nossas boas resoluções em verdadeiros atos de amor a Deus no mundo em meio às aflições. Tudo isso de acordo com o verso 12, para que sejamos preparados para que Cristo seja glorificado em nós quando Ele vier, que o mundo inteiro veja que o Evangelho realmente cumpriu o seu propósito, e tudo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês nele. Então 1:12 ele diz assim: o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a primeira maneira que o julgamento de Deus e a aflição de Deus sobre nós, a determinação de Deus das aflições na nossa vida é justa, porque ela visa nos preparar para o reino de Deus, e os verdadeiros filhos de Deus querem ser preparados para o reino, não é? Então, pense nas pessoas que você conhece, que são totalmente espiritual e emocionalmente incapazes de fazer o que o versículo 12 aqui diz. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Se nós não sabemos lidar com os sofrimentos e aflições, é óbvio que Jesus não é glorificado em nós. Sempre que nós temos um problema, o que o mundo vê não é nada da beleza de Cristo.
O que ele está dizendo é que Deus usa as aflições exatamente para que cada vez mais as pessoas vejam algo de Cristo em nossas aflições. E o versículo 10: quando ele vier naquele dia para ser glorificado em seus santos, e se maravilhar com todos os que creram. Enfim, Deus está usando todos os meios, e é justo que ele designe nossas aflições, para deixar claro para o mundo que Jesus realmente é a nossa água que satisfaz, o pão que satisfaz, e não as nossas situações no mundo. Então, como você acha que a vinda de Cristo será para as pessoas, mesmo as que frequentam a igreja, não é? A igreja visível, sem vontade de glorificar a Cristo? Como eles podem se maravilhar se não se maravilham agora? Se não há uma visão de Cristo e da sua vinda que faça todas as coisas serem diferentes hoje. Então, irmãos, nossas aflições são a enfermaria onde Deus nos cura da doença do mundanismo, de nós sermos diferentes e reagirmos diferentes do Filho de Deus às situações aqui. E ele diz que é justo a aflição, porque ele vai vingar todas as aflições, já essas não vindo das coisas comuns, mas vindo a nós, porque nós somos cristãos nesse mundo, visto que Deus realmente considera isso justo. De Caiam, é a mesma palavra no versículo 5 de Caias lá, né? Para retribuir com aflição aqueles que afligiram a igreja. Paulo diz, essa é outra coisa que deve deixar os filipenses cada vez mais parecidos com Cristo, que cada aflição que eles recebem por causa do nome de Cristo, receberá a justa retribuição. E ele diz, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, ou seja, as pessoas que estão causando a miséria de Paulo, a miséria dos filipenses, é justo que Deus retribuirá exatamente na mesma medida, ou seja, elas não ficarão impunes. Portanto, em vez de você ficar amargo porque isso que está acontecendo parece que o Império Romano, por exemplo, e as pessoas estão se safando, elas não vão se safar por causa da segunda vinda. Então você pode ter paz agora. Você não precisa querer ver o Império Romano pagando agora aquilo que está afligindo você, porque você tem uma visão tão clara da segunda vinda que você pode ter paz sem isso. Então muitas contas, Paulo está dizendo, não vão ser resolvidas nesta vida. Muitas coisas que vocês sofrem, Filipenses, Tessalonicenses, vocês nunca vão ver ajustadas aqui, mas se o coração de vocês tem essa certeza, esse deleite na segunda vinda, isso não é um problema para vocês. Vocês não precisam ver isso ser ajustado agora no tempo. Você ou tem uma visão grandiosa da segunda vinda de Cristo, ou o teu desejo se torna amargura. Você quer a vingança agora, né? Você quer justiça, e você não consegue viver para a glória de Cristo, porque você está sempre pensando em quão injusto ou injusta as situações são. Mas então Paulo diz para nós, por causa disso, em Romanos 12:19, mas Deus disse, deixe isso para a ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, e eu retribuirei, anatapados, né? Diz o Senhor. Então, quando ele vai retribuir, né? Antapodomai, que é a palavra que ele usa, com aflição aqueles que afligem, ele diz no versículo 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e ele nos dirá um momento, não é, em que isso vai acontecer, e isso deve causar aos Tessalonicenses uma profunda paz ao pensarem na segunda vinda de Cristo. E Deus substitui nossa aflição por descanso. Essa é a outra coisa que deve manter eles com a mente na segunda vinda de Cristo e dar paz eles agora. Você vê, tudo que Paulo fala sobre a segunda vinda não é quando vai ser, mas tudo o que ter a mente nela, olhar para ela diariamente,
causa agora em nossas vidas, mesmo que ela demore milhares de anos, como aconteceu com os filipenses, com os tessalonicenses, que já morreram há 12.000 anos atrás, e nós estamos aqui. Então, na primeira metade do verso 7, Paulo acrescenta mais uma explicação de como é justo Deus designar essas aflições. Começa no versículo 6: Deus considera justo retribuir com aflição aqueles que afligem e dar alívio a você que é aflito, assim como a nós. É justo da parte de Deus, em outra versão, retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação. Ou seja, seu julgamento é justo ao designar aflição para nós, porque ela nos prepara para o reino. Ou seja, as aflições operadas pelo Espírito Santo, ao contemplarmos Cristo na palavra, está nos transformando cada vez mais como Cristo é. Então não é justo isso? Não foi maravilhoso Ele designar as nossas aflições? Mas não apenas nos prepara para o reino, mas aqueles que afligem mais aflição à igreja de Cristo receberão a retribuição. Portanto, não deve haver nenhuma amargura em nossos corações, como se essas coisas dependessem de nós fazermos algo a respeito, ou pensarmos que nada nunca será feito. Em terceiro lugar, porque suas aflições serão pagas com aflição, e nossa aflição será paga com alívio. E eu acho que com descanso é a palavra que ele usa. Eu acho que a gente não entende isso. Às vezes as pessoas falam assim: eu quero descansar, né? Vai ser tão bom quando nós descansarmos. O que as pessoas estão pensando não é o que a Bíblia chama de descanso. O que elas estão pensando é que um dia eu não vou sentir mais dor, um dia não vai acontecer mais isso, nem dor emocional, nem dor física. Mas não é esse o descanso. Ele diz: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado no céu, quando Ele voltar, com os seus santos anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Versos 6 e 7. E quando pensamos no sofrimento indescritível de milhões de cristãos, nós não pensamos que eles têm alívio. Quando a Bíblia diz que esses, falando sobre vários que já partiram, receberam alívio, esse descanso não é a ausência de luta, não é a ausência da dor. Agora tenho um descanso, agora não estou sofrendo mais, agora eu tenho a ausência dessas coisas. Não, esse alívio estão nas palavras de Jesus: entre no gozo do teu Senhor. É o desfrute perfeito de Cristo. O nosso descanso não é a cessação dos problemas, não é óbvio que à medida que nós estivermos com Cristo, essas coisas não vão haver, mas não é esse o descanso que o nosso coração almeja, nem o descanso da eternidade. Não vai haver mais essas perseguições, essas aflições. Então não é só a ausência de coisa, não é uma coisa negativa, não haverá essas coisas ruins, é a presença da visão da glória de Cristo. Esse é o descanso. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, não é a ausência de coisas, é a presença dele. Devemos lembrar as palavras de Jesus que disse: a sua recompensa será grande no céu. Que recompensa é essa? Vocês vão me desfrutar, vocês vão contemplar a minha glória, a glória que eu tinha com meu Pai antes da fundação do mundo. Então a palavra de Paulo: não vale a pena comparar os sofrimentos do tempo presente com a glória que há de ser revelada. Não é que vai ser tanto descanso, água fresca, não é, sombra, sem preocupações, sem estresse. Não é isso que ele está dizendo. Não é essa ausência de coisas que há no mundo, é a presença gloriosa de Cristo. Esse é o descanso. Essa é a glória a ser revelada a nós. Então nós temos o clímax da vinda de Cristo. Você vê que Paulo, em nenhum momento, falando sobre a segunda vinda, e é uma das passagens que mais fala sobre ela, está especulando quando isso vai acontecer, não é? Nós devemos muito pensar, nós estamos vivendo um mundo, o nosso mundo vive uma crise. Nós não devemos pensar na segunda vinda de Cristo como, primeiro, uma curiosidade para saber datas e tempos nesse sentido, e nem pensar na segunda vinda de Cristo de uma maneira que não nos deixe exatamente prontos para vivermos o dia de hoje
de uma maneira que fique evidente que estamos sendo preparados, sendo feitos dignos para o reino, e estamos sabendo lidar com cada dor e cada sofrimento agora. Então, essas aflições estão nos preparando para o reino. Quem nos aflige receberá a punição, portanto, isso é algo que não nos perturba. E em terceiro lugar, nossas aflições serão substituídas pela alegria eterna, pela alegria que o Pai tem em seu Filho, não a ausência de coisas ruins do mundo, mas a presença dessa glória final. E a resposta começa no verso 7 e acaba no 10. E dará alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os seus santos anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, vocês em Tessalônica, vocês no Rio de Janeiro. Então essa é a descrição do evento mais terrível da história do mundo, mas também o mais glorioso, a segunda vinda de Cristo, aquele que Jesus falou a metade do verso de Isaías para anunciar o ano aceitável do Senhor, e parou. E o dia da vingança do nosso Deus, esse dia é o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor é o que nós estamos vivendo agora, e é maravilhoso, mas o dia da vingança de Deus será maravilhosa e terrível. Paulo nos diz então algumas coisas a respeito disso, e é assim que nós queremos encerrar. Primeiro, Jesus vai ser revelado, verso 7b, é uma revelação de Jesus. Quando o Senhor foi revelado do céu, ele diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, Pedro, de sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. Então Jesus vai ser revelado, ele está por enquanto escondido. Onde Jesus pode ser visto? Onde ele está escondido? Ele está escondido na nossa alegria indizível e cheia de glória nele. Vocês não o viram, no entanto creram. Vocês não o veem agora, mas no entanto se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Ele é manifestado através disso, mas você vê, ele está escondido, e ele vai ser revelado, porquanto Jesus está escondido em nossa alegria indizível, mas naquele dia, então não estará mais, o mundo não pode ver a fonte da nossa alegria indizível, mas então naquele dia, essa fonte será revelada, não estará mais escondida. Segundo, ele vai descer, quando essa revelação acontecer na segunda vinda, quando ele chegar naquele dia, não será um sonho, não será uma visão, não é? Será uma revelação, portanto vai ser um evento, o maior evento de todos os tempos. Jesus é um ser humano, ele tem um corpo humano glorificado, e ele pode se mover no espaço, e como ele subiu, ele descerá. Atos 11. Em terceiro lugar, o trono de Jesus se move do céu para a terra, ele agora está governando todas as coisas do trono, mas o mundo não está vendo, não é? O mundo não pode perceber, mas ele virá e será revelado do céu, é o que Paulo diz, e é aqui que ele reina hoje à direita do Pai, no céu. Mas então nesse evento o trono dele virá à terra, não é? Seu trono vai se mover do céu para a terra. Em quarto lugar, Jesus vai retornar com poderosos anjos, não é? Com todo o séquito glorioso do céu, e mostrando glória, e a tarefa dele é reunir todos os eleitos. Mateus 24, 31 e 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Mas ele vai vir com fogo flamejante, ele vem em fogo flamejante. Jesus tinha dito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, está falando a mesma coisa do que o apóstolo Paulo, ele dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que fogo é esse? Não é? O que Paulo quer dizer com fogo flamejante, ele virá em fogo flamejante, é que o fogo da pureza inacessível de Deus é a própria chama
que inflama a justiça do inferno. Não é um fogo, esse fogo é a própria justiça infinita de Deus, é a percepção da sua justiça perfeita, derramada, como ela foi derramada sobre Cristo. E então Jesus fala justiça, verso 5b, sua vinda trará vingança de Deus, em fogo flamejante, infligindo vingança. Ou seja, todos os erros serão consertados. Grande parte dos erros cometidos contra Paulo não foram consertados neste mundo. O último ato desse mundo com o apóstolo Paulo foi assassiná-lo. Paulo não viu as coisas serem ajustadas, então como ele podia ter esperança? Porque a segunda vinda de Cristo para ele era essa realidade. Em vez de ele lidar com ela como uma especulação, será que é agora? Será que é amanhã? Será que é ano que vem? Será que já vai ser? Ele lidava com a segunda vinda descansando em que a justiça para cada ato que ele recebeu neste mundo seria devidamente ajustado, em fogo flamejante, infligindo vingança. Isso podia dar a Paulo o quê? Um coração em paz, em meio às aflições. Todos os erros que já foram cometidos na história do mundo recebem uma justiça perfeita, e a segunda vinda é o ato de justiça. O ano aceitável do Senhor, Jesus parou, e o dia da vingança do nosso Deus. Tem esse intervalo aí. Em sétimo lugar, ele vai julgar aqueles que não o conhecem. O versículo 8 diz: naqueles que não conhecem a Deus e naqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Uns são os que não conhecem a Deus, de uma forma, e outros são aqueles que não obedecem ao Evangelho, porque é verdade que todos os homens conhecem a Deus, como Romanos 1:21 diz, mas eles suprimem essa verdade de Deus e vivem como se Deus não existisse, como se não conhecessem Deus. Romanos 1:18, portanto, ao dizer conhecendo, eles não o conhecem, porque eles suprimem, então eles vão receber a justa retribuição. Mas há algumas pessoas que mais do que isso ouviram o Evangelho, e então também darão conta por terem ouvido o Evangelho e ter rejeitado a ele. Todos os homens ou rejeitaram a Deus e receberão a justa retribuição. Mesmo agora do céu já se manifesta a parte dessa ira, mas muitos não só rejeitaram o Pai, mas o Filho veio ao mundo e eles tiveram o privilégio de ouvir, e eles rejeitaram também. Portanto, as pessoas que ouviram o Evangelho e rejeitaram e nunca ouviram, mas reprimiram a verdade de Deus, juntamente receberão a justiça perfeita. E então Jesus vai banir aqueles que o rejeitaram. A vingança é descrita de 3 maneiras no verso 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, e eles sofrerão a pena de destruição eterna. E a gente sabe qual é a pena. Ele diz: a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então eles vão sofrer o castigo de destruição eterna, ou seja, vão sofrer as consequências de rejeitar a Deus, e alguns rejeitarem a Deus e rejeitarem o Evangelho. Em segundo lugar, essa ruína incluirá o quê? O que é essa ruína? É a separação final de Deus, da face de Deus, da presença e da benevolência e da glória de Deus. Estão banidos da glória de Deus para sempre. E em terceiro lugar, vai incluir a separação da glória do seu poder. Ele irá punir os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, e eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, não estar na luz do semblante de Deus, não estar contemplando a sua face, é a escuridão, porque só Deus é luz, não é? A escuridão, as trevas exteriores, é estar banido para sempre da sua face. E como Deus é luz, quem está banido dele está para sempre em trevas eternas. E se você estiver na escuridão, longe do bom prazer de Deus, o poder de Deus não é glorioso, queridos. Um poder que é infinito, ele é glorioso se ele é por nós, mas ele é a coisa mais aterrorizante se ele é contra nós.
E é o que ele está dizendo aqui. E os santos de Jesus vão se maravilhar com ele, não é? Esse é o propósito e o objetivo final. Ele vem naquele dia para ser glorificado em seus santos. E Paulo diz: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então há três coisas aqui. Esse é o propósito de Cristo. O objetivo de Cristo é o desígnio de Cristo vir. O seu propósito é que ele seja glorificado e admirado, ou seja, é que todos nós fiquemos infinitamente maravilhados. É por isso que a gente via a glória de Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, éramos transformados. Mas quando nós virmos toda a sua glória, nós ficaremos totalmente deslumbrados com esta glória. Seu propósito é que ele seja glorificado e admirado, que nós fiquemos totalmente maravilhados, como o Pai é com o Filho. Cristo visa a exaltação de Cristo com todas as coisas que foram criadas para mostrar isso. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Assim todas as coisas terminam por Cristo e para Cristo. E esse é o propósito último de Cristo na sua vinda, a glorificação de Cristo, a contemplação da sua glória, que é o plano do Pai. E diz que esse é o objetivo, é a glorificação de Cristo, é nós estarmos maravilhados e desfrutando Cristo assim. Em outras palavras, o último objetivo de toda a criação existe essencialmente para que os atos exaltadores de Cristo sejam feitos, sejam manifestos. E não é o que a história fez, não é o que a cruz fez, mostrou as suas belezas infinitas, que serão contempladas para sempre para nós. Então certamente nós teremos novos corpos, um novo céu, uma nova terra, mas eles não são a essência final da criação. Tudo isso não foi feito para que a gente tenha novos corpos e um novo céu e uma nova terra. Nossos novos corpos e a nova terra e o novo céu é só para que a gente possa desfrutar Cristo, vendo o que ele é, pelo que ele é, e a emanação da sua glória seja tão grande que tenha curado todo o universo. Não é? Essa é a essência. A essência não é o novo céu, não é a nova terra, não são nossos novos corpos. E o que Deus trará principalmente de lidar com o seu povo nessa era está fazendo você digno exatamente dessa contemplação e desfrute eterno do Filho, como o Pai o faz eternamente e o Filho faz sobre o Pai. E o verso 11 diz: para que esse fim sempre oramos por vocês, para que o nosso Deus faça vocês dignos dos chamados. Então, até o fim da aptidão para glorificar totalmente a Cristo e estar totalmente maravilhados com a glória de Cristo, Deus designou para nós aflições e esse tempo que Ele acha necessário para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês. Versículo 12: e vocês glorificados nele. Como Ele faz isso? Nos tornando dignos daquilo que nós temos gratuitamente, ou adequados. Nós precisamos ser feitos adequados para essa contemplação, para esse reino, para esse desfrute. E a aflição, junto com a nossa visão da segunda vinda, trabalha exatamente essas coisas em nós. Então, ao sofrer, Deus redireciona todo o nosso ser para a glória que nós vamos desfrutar plenamente um dia. Você vê, quando Paulo tratou da segunda vinda de Cristo, são tudo coisas que mudam a nossa vida agora. Nos ensinam a lidar com o sofrimento, nos ensinam a lidar com o sofrimento de tal maneira que não gere nenhuma amargura em nós, nos ensina a lidar com o mal que é feito a nós de uma maneira que não gere em nós nenhum desejo de vingança, nos torna adequados para o reino. E em nenhum momento é especulativo de quando vai acontecer. Você precisa estar com sua mente e coração na segunda vinda de Cristo.
Mas se isso é verdade, você vai estar sabendo sofrer agora e sendo preparado agora para o reino de Deus, e não importa se o mundo vai continuar 1000 anos, 2000 anos, depois que você não estiver mais aqui. Você viveu dia a dia com Jesus às portas. Ele não entrou na história finalmente, não é porque ele estava atrasado, não é porque ele estava resolvendo muitos problemas e não conseguiu entrar ainda, não é porque ele não se importa, é porque até o último eleito ser trabalhado pelo saber do Pai para se tornar adequado para o reino, ele está esperando. E nosso coração se fixa na segunda vinda de Cristo como uma esperança invencível, não para que nós saibamos quando isso vai ser ou não vai ser, mas para que nós sejamos transformados por essa esperança que já nos faz agora contemplar essa realidade em parte. Isso foi maravilhoso para a vida dos Tessalonicenses, isso fez eles saberem lidar com a dor, sofrimento, perdas, assassinatos, e no entanto já se passaram 2000 anos, o que importa para eles? E na verdade o que importa para nós devemos estar totalmente fixados na segunda vinda de Cristo, mas não de uma maneira especulativa, mas de uma maneira que produza em nós santificação e que nos faça cada dia mais adequados emocionalmente, não sejamos infantis em lidar com a dor, o sofrimento, as perdas, mas que cada uma dessas coisas mostre mais de Cristo. É para isso que ter continuamente a segunda vinda de Cristo em nossas mentes deve ser uma realidade. Nenhum estudo bíblico é meramente especulativo, ele sempre visa, mesmo quando estamos estudando a segunda vinda de Cristo, a nossa transformação em ser alguém mais parecido com Cristo, que se deleita mais em Cristo e que sabe lidar com todas as aflições. Se não é assim, especulações sobre a Bíblia não é só inútil, é pecaminoso, porque nós fomos nela não buscando a face de Cristo, mas buscando outra coisa, que não era Ele, que é a razão, não só da história, mas como da própria palavra de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.